Dentre todos os personagens de O Incrível Mundo de Gumball, existe um que nunca vai fazer você dar risada. Isso porque ele não quer que você sorria, mas o seu desejo mais profundo é de que todos morram. Isso porque ele se alimenta de dor, sofrimento e angústia, já que em praticamente todos os momentos da série em que algo desse tipo aconteceu, ele estava lá, à espreita, escondido, e nenhum de nós tinha notado. Pelo menos não até o episódio A Maldição de Elmore, que revela todos os momentos e situações sinistras em que ele estava presente, desfrutando da dor e agonia dos habitantes da cidade. Estamos falando do Palhaço, simplesmente o personagem mais tenebroso e sinistro de todo o incrível mundo de Gumball. E por conta dessa revelação, a gente fez uma pesquisa sobre todas as aparições do palhaço no desenho. E todas as vezes em que ele apareceu, mas ninguém notou. E descobrimos tudo sobre ele e como ele influencia o que tem de pior que acontece em Elmore. Quer descobrir sobre essas coisas? É só continuar aqui com a gente. Então pega a pipoca e dá uma olhada para os dois lados para ver se não tem ninguém te observando. Tá começando mais um Teen Videos. Apesar de ser um dos desenhos mais divertidos de todos os tempos, O Incrível Mundo de Gumball possui uma série de personagens sinistros que são envolvidos com situações macabras e assustadoras, como é o caso do pai da Carrie, que era o Leva-Tudo, aquela entidade sinistra que queria levar toda a família do Gumball e ele para dentro do espelho, para que ele pudesse se libertar enquanto eles ficariam aprisionados lá para todo sempre. Ou talvez o Money Nice, aquele personagem bizarro que foi descartado da série, mas mesmo assim faz questão de aparecer com seus olhos vazios em alguns episódios do desenho. Inclusive a gente tem um vídeo só sobre ele que você pode conferir quando terminar de ver esse aqui. Entre os personagens mais malignos ainda temos a Sra. Robinson, que é uma psicopata que tem o prazer em ver o mal acontecendo a tudo e a todos. Inclusive depois a gente pode até fazer um vídeo sobre ela. Mas hoje estamos aqui para falar sobre outro ser maligno que vive em um incrível mundo de Gumball. Mas acima de todos esses que a gente comentou está o Palhaço, em todos os sentidos que você possa imaginar. Ele é muito pior que todos esses juntos, e eu vou te provar. O Palhaço é aquele tipo de personagem que só de olhar para ele já é possível sentir uma espécie de frio na espinha. O formato da sua cabeça, a sua pele branca e seus cabelos poucos e ondulados fazem qualquer pessoa que já assistiu It a Coisa se lembrar do terrível e macabro Pennywise, a entidade de outra dimensão que habita a cidade de Derry há séculos e a cada 27 anos acorda para se alimentar e depois volta a dormir. Se você não sabe, ele come e come bastante quando desperta, mas sua refeição é composta só de uma única coisa: crianças que estão com medo. Isso porque ele diz que o pavor e sofrimento que elas sentem funciona como um tempero que dá sabor à sua carne quando ele as devora. Cara, isso é sinistro demais. E o pior é que tem total relação com o Palhaço de Elmore. As semelhanças são muitas, porque além da aparência bizarramente parecida, os dois seres habitam cidades pequenas onde existem muitas crianças, que é o caso de Elmore. E o Palhaço tem uma característica que é simplesmente marcante. Se você parar para analisar, vai perceber que ele nunca, absolutamente nunca tá olhando para ninguém no próprio desenho, mas ele sempre tá olhando diretamente pro espectador. Lembra que eu perguntei no início se você já teve essa sensação de alguém tá te observando? Pois é, talvez fosse ele que estivesse olhando para você. Uma outra característica do Palhaço que ninguém sabia antes do episódio A Maldição de Elmore é que ele, assim como Pennywise, possui características de ser uma espécie de entidade maligna que consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo. Isso sem que ninguém perceba.
indicando que ele é detentor de poderes sobrenaturais bizarros, que incluem fazer com que ele apareça e desapareça de determinados locais sem que ninguém note, como por exemplo de quadros de parede na casa de outras pessoas, além de se esconder de maneira sorrateira em locais que ele sabe que alguma desgraça está prestes a acontecer ou está acontecendo, como no dia em que a Leslie estava sofrendo dores infernais. Ele só observava como se fosse um prazer estar presenciando aquilo tudo. E é exatamente disso que ele se alimenta, da dor e do sofrimento. Diferente do Pennywise, que chega a comer as pobres criancinhas que caem nos seus encantos demoníacos. Tudo isso foi finalmente revelado no episódio A Maldição de Elmore, onde vemos que Leslie e Alan encontram uma fita e não sabem do que se trata, até que um ser sinistro aparece ao melhor estilo O Chamado. Ele sai de um poço e leva eles até uma TV para mostrar uma sequência de momentos, em que é possível ver o palhaço presente em todas as situações de angústia e aflição do desenho. É verdade que ao final do episódio, a gente vê que ao afastar os cabelos que cobrem o rosto, a fisionomia é exatamente do palhaço. Mas quem na verdade estava ali era o Tobias usando uma máscara. E era uma peça que ele estava pregando nos seus colegas. Mas o detalhe mais sinistro da história é que, apesar do Tobias ter usado a fita para fazer eles sentirem medo e depois dar um susto neles e postar na internet, isso não significa que ela não era real. Você percebe que Leslie, quando vê a fita, não sabe nem do que se trata, já que fitas cassete deixaram de ser produzidas há muito tempo, e a nova geração de crianças provavelmente nunca viu uma na vida. E Tobias é uma dessas crianças que provavelmente também nunca tinha contato com aquela fita, assim como seus colegas, o que demonstra que ou ele encontrou aquela fita e viu o conteúdo sozinho, ou alguém mostrou ela para ele, assim como ele fez com seus colegas. Mas em qualquer um dos dois casos, ele não fez uma montagem em uma fita cassete, até porque para fazer isso é necessário uma tecnologia que não existe. Pelo menos não mais. Se fosse um vídeo da internet, seria muito mais fácil realmente pegar a imagem do palhaço e colocar em determinados momentos, e aí sim fazer uma montagem. Mas não é o caso de uma fita antiga. Isso prova que aquelas cenas eram totalmente reais, e que em cada um daqueles momentos realmente o palhaço estava presente. E você pode estar pensando, mas eu revi o episódio e não vi o palhaço em nenhum dos trechos que estavam indicados na fita. Isso também é verdade, já que oficialmente o palhaço aparece em só 7 episódios, só que a maioria deles tem algo em comum, que é um tom de terror sinistro que acompanha os momentos em que ele aparece. Isso acontece no episódio Os Procrastinadores da 3ª temporada, quando a mãe dos garotos, Nicole, manda um telegrama lembrando a eles sobre o lixo que eles têm que jogar fora. E ela envia simplesmente o personagem mais aterrorizante que existe para fazer isso, na clara intenção de realmente assustar os garotos. O que acontece? Outra cena macabra em que o palhaço sobrenatural aparece é quando o Gumball faz de tudo para tentar tirar o Alan do sério, aquele balão verde, a ponto de vender seus pais para um animador de festa, que é exatamente o palhaço. Agora me responde, quem em sã consciência compraria balões vivos e se divertiria com o sofrimento deles, enquanto retorce eles e os transforma em animaizinhos? Com certeza alguém sem um pingo de bondade no coração. Outra aparição, essa pra mim a mais sinistra de todas, acontece no episódio Coração. Gumball e Darwin estão na rua à noite e sombras sinistras passam a aparecer sorrateiramente uma atrás da outra, e uma delas mesmo antes de ser revelada de quem era, e dava para notar que era desse ser sobrenatural em forma de palhaço. Olha essa sombra se não é sinistra, e esses olhos aí, que parecem que estão olhando diretamente para o fundo da sua alma e sugando toda a sua existência. Cara, isso é bizarro demais. Na sequência, o Sr. Robinson diz que encontrou mais seguidores para os dois irmãos e quando vemos o palhaço, olha onde ele aparece. Exatamente no bueiro. O mesmo lugar onde o Pennywise, aquela entidade maligna, aparece pela primeira vez no filme It a Coisa e arranca o braço do pequeno George antes de devorá-lo completamente. Essa com certeza é uma das mais fortes indicações que o palhaço é uma espécie de entidade que habita a cidade de Elmore e aparentemente leva uma vida comum animando festas infantis,
onde ele pode ficar perto dos seres em que ele gosta de se alimentar da sua dor e sofrimento. Mas voltando à fita e aos episódios que ela faz referência, sim, é verdade que ele aparece nesses que a gente acabou de citar, mas não nos que estão na fita quando os vemos uma segunda vez. Só que o interessante é que mesmo assim isso não significa que ele estava lá, já que em sua característica de entidade sobrenatural, ele tem a capacidade de aparecer e desaparecer de determinados lugares de acordo com seus poderes. A exemplo do próprio palhaço assassino de It a Coisa, que tinha esse poder quando estava em livros e fotos antigas, assim como de sair de dentro de filmes que estão passando, só para aterrorizar crianças para depois poder devorá-las. Uma coisa com certeza é fato, aquela fita é real no universo do desenho, e mostra que os poderes do palhaço são tão grandes e sinistros que ele tem a capacidade de filmar a si próprio. E mais que isso, ele sente prazer em que as pessoas que ele observa sintam desespero e sofrimento, já que parece que esse é o alimento dele e essa é a maldição que o prende à cidade de Elmore, em que provavelmente ele nunca vai sair. Isso porque ele sempre vai estar lá, observando, olhando para todos eles enquanto sentem dor, mas ele também está olhando para você nesse exato momento, já que a única coisa que ele realmente quer ver é dentro da sua alma e descobrir do que você tem mais medo nesse mundo e o que mais te faz sentir sofrimento. Esse é o palhaço do incrível mundo de Gumball que nunca vai te fazer sorrir. E esse foi o personagem do incrível mundo de Gumball que sempre tá observando bem à espreita. E se você tá se sentindo observado agora, com certeza não é mera coincidência. Talvez realmente tenha alguém te observando nesse momento. Não olha pra trás não, hein? Mas você pode continuar olhando aqui para a tela e ver conteúdos que te entretenham e se sentir melhor e menos observada. Por isso, escolhe algum desses dois vídeos que a gente separou para você e continue seu entretenimento.